Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no IngeCast temos uma mulher que ela é presidente do PL Mulher Ferraz. Além disso, ela é uma mulher inspiradora, de fé, vai ter muita emoção. Eu acho que vocês vão chorar hoje. Eu acredito, viu? Não sei. Vamos ver, né? É uma mulher que inspira as outras mulheres a ser quem ela é, passou por muitas vivências na vida e vai contar um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda, Miriam Melchior. Obrigada, William. É um prazer estar aqui contigo, viu? A gente está nesse momento tão especial de eu poder contar e compartilhar, né, com tantas pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo, né, a nossa história. Uma história de uma mulher hoje aos 61 anos de idade, gente, apesar que não parece. Não parece, né? Eu chutaria bem menos. Não parece. Não. Então, mas eu quero contar, né, e eu quero ser inspiração para outras mulheres também. Sim, que bom. Então vamos começar, né? Desde quando veio essa inspiração de criança? Conta a sua história quando você era criança com seus pais? Como é que foi essa história desde pequena? Eu sou filha de pastores, né? Naquela época, vamos dizer assim, na década de 70, né? Não, até menos, né? 70. Então, eu vou lá, eu nasci em 64, até 70. Uhum. Então, nessa época, meu pai foi ser pastor, eu lembro, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, meu pai foi ser pastor em Mauá, na cidade de Mauá. Né? E ali, até hoje eu trago na memória a casa onde meus pais moraram, né? Que ele recebia as pessoas, auxiliava. Minha casa sempre foi uma casa muito movimentada. Meu pai e minha mãe, eles sempre abriram muitos braços para receber as pessoas, você entendeu? Família italiana, né? Uma família italiana. Meu pai era o caçula da minha nona e do meu nono, que a gente chamava assim, né? E, então, ele era aquele mimadão, né? Você sabe, italiano mimado, né? Mas era um homem assim que, ao se converter, ele pôs no coração dele de ser um pastor de fato, sabe? Que eu quero dizer que meu pai me orgulha muito, né? Meu pai e minha mãe, porque aonde eu ando, as pessoas ainda lembram do meu pai e lembram com carinho, com amor. Qual que é o nome do seu pai? Pastor Luiz Melchiori. Luiz Melchiori. Em memória já, né? Faz uns 5 anos que ele faleceu. Ele faleceu do quê? Faleceu, eu falo pra você, ele teve... A história do falecimento dele foi algo... Ele já morava no interior com a segunda esposa dele, né? Minha mãe já faleceu há mais de 25 anos, então ele casou novamente. Ele simplesmente foi passear com uma pessoa da igreja, ele colocou o braço para fora, agradeceu a Deus pelo céu azul, por tudo, né? Já estava jubilado na igreja, que seria uma aposentadoria, voltou para casa, passou mal, foi no hospital, faleceu. Então, assim, foi uma coisa assim, acho que ele faleceu do jeito que ele queria falecer, né? E ainda adorando a Deus, servindo a Deus, do jeito que ele sempre gostou. Mas eu tenho algo com ele, porque assim, eu fui criada muito próxima ao meu pai. Então, você vai ouvir eu falar muito do meu pai. Né? Eu fui aquela filha, assim, bem próxima. Meu pai me levava para as convenções pastorais, né? Eu viajei, fui para o sul com ele, acompanhando ele, né? Minha mãe também ia. Mas, assim, eu era a única garota ou adolescente ali envolvida ali naquele lugar, você entendeu? Junto com um monte de homens, vamos dizer assim. Sim. Então, desde pequena, eu estava ali. Enquanto tinha, vamos dizer, 1000 homens, tinha 100 mulheres, né? E meu pai sempre me levou junto. Então, eu vejo assim um exemplo de vida, o que ele passou para mim, e minha mãe, aquela mulher que estava sempre dentro de casa, cuidando da casa, uma mulher de oração, sabe? Uma mulher temente a Deus. Então, tudo isso. E quando eu tenho uma história que depois a gente pode contar no decorrer lá em Mauá, né? Sobre necessidades. Eu falo até para algumas pessoas que eu passei muita necessidade, assim, vamos dizer assim, não de comer, vamos dizer, alimento eu tinha, mas eu não tinha aquela bonância de muitas pessoas tinham naquela época, né? A gente recebia roupas de doações. Eu fui poder comprar minha primeira roupa quando eu fui trabalhar como balconista, aos 14 anos de idade, numa loja. Nessa época, meu pai já estava pastoreando uma igreja na Vila Olímpia, minha mãe. Então, meu pai era aquele pastor que vivia pela fé. Por amor, né? Por amor. Exato. Ele vivia exatamente por amor, sabe? Então, meu pai e minha mãe, eles nunca tiveram ambição, sabe? Assim, eles tinham ambição, sim, de ganhar vidas para Jesus, transformar vidas, sabe?
Eu lembro de uma época que a gente estava na Vila Olímpia, então o ônibus saía da Luz, passava em frente à igreja, a Rua Cardoso de Melo ali, né? Avenida Doutor Cardoso de Melo, tinha a igreja Assembleia de Deus ali da Madureira na época. E aí veio uma senhora com um rapaz, vieram da Bahia. E esse rapaz foi e falou assim, olha, foi a primeira igreja que nós vimos. Nós saímos, pegamos na rodoviária o ônibus, falou, a primeira igreja que tiver, a gente desce. Sim. Aí eles desceram. E aí o rapaz, a avó tinha que fazer um tratamento aqui em São Paulo, na época. E eu devia ter aí uma média, mais ou menos, meus 15, 16 anos que aconteceu isso. E aí ele falou, só que eu tenho que voltar para a Bahia para resolver uma questão lá na Bahia e já volto. Ele voltou depois de 6 meses. Nossa. Né? E aquela senhora ficou, e meu pai, ele ia socorrer aquela senhora, continuou o tratamento, e aí foi descoberto que aquela senhora tinha lepra. Nossa. E aí toda a família teve que tomar vacina. Até você. Até eu. Você tá entendendo? Entendi. Então, e nós cuidamos. E eu lembro, assim, trouxe a memória, é engraçado que eu acho que eu nunca contei isso para algumas pessoas. Inédito. É inédito, Sim. nunca assim. E aí eu lembro que minha mãe foi fazer o curativo nela, o calcanhar dela estava todo comido. Você entendeu? E aquela mulher, meu pai foi cuidando. Um dia meu pai fez um propósito com Deus. E quando o neto voltou para buscar, aquela mulher estava curada, porque o Senhor curou ela. Olha que maravilha. É. Então quer dizer, você teve um berço de muito amor, compaixão com as pessoas e de Deus. Exatamente. Daí que vem a Miriam. Aí vem a Miriam. Então você não tem como você fugir da essência, não tem como você sair fora daquilo, sabe? Que Sim. Deus colocou na sua vida, sabe? Como missão. A gente fala assim do legado, né? Então eu acredito que esse legado eu carrego do meu pai para os dias de hoje. Sabe? Que lindo. Muito parabéns. Apesar de ser a única filha dos 4 que ele tiver que se envolveu com política, né? Ah, então que gostou disso, de fazer eventos, né? Eu sempre tive envolvida com essas questões todas. Mas né? daí você fez faculdade, né? Fiz, mas eu fiz faculdade já há muito tempo. E antes disso, naquela época, como é que você foi se envolvendo na política? Como surgiu toda a sua trajetória? Eu, aos 17 anos, eu fui... Aos 17 anos, eu fui para um seminário, né? Chamado Seminário Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba. Em Pinda. E lá é um seminário interno, existe até hoje. Hoje ele já é mais aberto, por causa da tecnologia hoje. Tem muitas aulas online, mas na minha época era mesmo, a gente dormia e morava ali, né? Era interno. Então a gente estudava de segunda a sexta, acordava cedo, ia pro refeitório, tomava café, ia pra capela, tinha um culto pequeno lá, né, pouco tempo assim, e depois estudávamos. Então tinha uma biblioteca, acho que a biblioteca era enorme. Hoje já não existe, né? Hoje não existe mais isso. Nunca vi mais. O que você quer, você vai e pesquisa, né? Não é verdade? Agora tem até inteligência artificial, tudo é IA. Tudo é IA. Mas se tivesse IA naquela época, a minha tese eu tive que fazer, datilografando. Tinha que ter 2.000 palavras, entendeu? Tinha toda uma técnica. Uma técnica. Então você tinha que ter a lateral tudo certinho, bonitinho, sabe? Parágrafo, vírgula, tudo. Ponta. Exatamente. Travessão. E aí eu estudei lá e eu acho que foi um aprendizado muito grande. Eu fiz só o 1º e 2º ano, né? E para me fazer o 3º, eu teria que ter terminado o meu colegial. E eu não terminei. Porque meu pai, ele mudava muito. Então, como ele mudava, eu mudava de escola. Então, isso dificultava. Eu tinha terminado o meu curso fundamental, começado o meu 2º grau, eu estava atrasado, mas aí eu fui lá e fiz esses 2 anos. Quando eu retornei, terminei o meu último ano, né, do 3º ano, que seria hoje, o colegial, eu não sei como que é agora, muda tudo, né, e aí eu fui tentar fazer uma faculdade, mas eu tive muitas barreiras no início, né. Hoje eu vejo jovens com tanta oportunidade, né? Muito fácil, né? Muito fácil para fazer faculdade, não começa. Mas eu tentei. E quais são as barreiras que você teve? Eu comecei a fazer pedagogia. Aí eu fiz até aqui na... O MC? O MC, pedagogia. Comecei pedagogia, fiz 2 anos de pedagogia. Não é isso para mim.
nossa, não vai dar certo. Acontece com muito brasileiro isso, viu? Isso E aí, conta essa história, parei. isso é maravilhoso. Aí parei, tá? Aí casei, aí vem filhos, aí você vai criar os filhos, vai, né? Começa aquele processo, ser dona de casa, porque assim, a gente foi criado hoje é mais fácil, eu acredito. A mulher, ela tá mais aberta a tantas coisas. Mas eu fui criada de uma forma que minha mãe falava assim, que mulher não precisava estudar. Que mulher, ela tinha esse lado dela assim, que ela falava que tinha de ser dona de casa, criar os filhos, entendeu? E aí eu também tive as barreiras, quando eu me formei em teologia, na época, que eu me tornei até professor de teologia, tá? Eu tive a barreira de ser mulher, porque naquela época, quando eu cheguei, o tradicionalismo, a religiosidade, ela não deixava uma mulher tomar a frente. Então, eu enfrentei essa barreira também. E aí, eu batia de frente, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer, organizar, fazer eventos e tudo mais. Na política, eu já estava representando alguns candidatos. Vinha a campanha, procurava meu pai vai falar com a Miriam. Miriam resolve isso, né? Meu nome é Miriam, mas o pessoal chama de Miriam, como se fosse um apelido, né? Uhum. E aí, aí lá eu ia trabalhar para os candidatos, entendeu? Então, fazia movimento, fiz... Aí meu pai falou, vamos organizar algo diferente na cidade. Nessa época, já estávamos em Ferraz. Aí eu falei, vamos, pai, fazer um encontro de igrejas evangélicas. Não tinha, como tem hoje, conselho de pastores. Não tinha nada disso. Foi em 82, 83, mais ou menos. E aí meu pai falou, então vamos organizar. E lá foi a Miriam, organizamos, fizemos o primeiro encontro de igrejas evangélicas em Ferraz e Vasconcelos, o segundo encontro, e na época o Makoto Iguchi era o prefeito da cidade, né? Uhum. E a gente trouxe um pregador japonês, Dekazu Takayama, para que ele pudesse pregar, ministrar, para falar assim, deu uma balanceada aqui. Sim. O prefeito japonês e o pregador evangélico japonês, né? Que legal. E aí, trabalhando com jovens e tudo mais. Então, a gente não parava. E aí, trabalhando na política, né? E foi que eu falei, agora eu vou estudar. Então, eu vou estudar Direito, né? Que eu sempre gostei da área do Direito. Fui lá mais uma vez. Aí foi na Brás Cubas. Aí eu comecei Direito, aí tive que parar por umas questões financeiras na época e não dava para continuar, mas fiz 2 anos e meio de Direito, mais ou menos. E aí parei. Mas eu falei, meu Deus, e agora? Né? Aí eu fui trabalhar com uma vereadora em São Paulo, assessorar ela, né? Em acho que quase 2000 por aí, fui assessorar essa vereadora. E aí eu falei, agora eu vou estudar Sociologia. Fui lá, tentei Sociologia. Eu falo que eu me formei, 2 anos de Pedagogia, 2 anos e meio de Direito, aí Sociologia mais 1 ano. Eu me formei, né? Várias áreas. Aí eu fui e fiz Sociologia. Só tinha gente da... Naquela época não existia esse lance de direita, esquerda, mas tinha muito sindicalista, né, na aula de Sociologia e tal. Mas eu recebi uma proposta nessa época, né, de trabalhar em 2000 com a cantora Soraya Moraes. Ela tinha saído do Renascer Prazer e veio para a carreira solo. Aí eu falei assim, aí vieram atrás de mim, falaram, a Miriam vai conseguir, porque como eu vivi em convenção com meu pai, em reuniões pastorais, eu conhecia muita gente no estado de São Paulo inteiro, né? E por causa do seminário, eu conhecia gente do Brasil inteiro, porque o seminário tinha gente do Brasil inteiro. Aí eu falei, então vamos lá, né? Vamos trabalhar com a Soraya e tal. Aí começamos a trabalhar com a Soraya Moraes. Rapaz, foram 5 anos e meio com a Soraya, né, trabalhando, viajei o Brasil inteiro com ela, fui para a Europa com ela. Olha que legal. Foi assim um aprendizado fora de sério, você entendeu? E aí chegou um momento de mãe que eu falei, eu preciso dar um tempo de meus filhos na fase adolescente e tudo mais, porque você viaja muito, né? E aí os filhos ficam, né? Sim. E aí eu falei, eu vou parar. E aí recebi a proposta para ser coordenadora do PROCON. Na época não era diretora, era coordenadora. Do PROCON? Do PROCON, olha, rapaz. Que legal. Aí eu falei, vou aceitar aí ser. Mas interessante, quando eu saí da Soraya, a Soraya saiu. Quando eu saí, o pessoal falou, mas Miriam, você saiu da Soraya agora. Deixei a agenda dela 6 meses fechadinha. Né?
Aí, professor, mas agora que ela foi ganhadora do Grammy Latino, ela foi ganhadora do Nossa. Grammy Latino, Então, eu tenho foto com ela segurando a estátua, tal, aquela coisa toda, né? Então, assim, é gratificante? É muito, mas são fases que faz parte da nossa vida, Sim. né? Experiências que a gente vai passando. Eu pego a minha vida até como uma borboleta, né? Hoje eu vi uma leve mensagem que uma pastora dizia assim, uma borboleta, ela vem, ela posa assim na sua mão, aí você fica olhando, aí você quer mexer com a mão para ela não voe, não é assim? É isso mesmo. Você quer que ela fique ali. Quietinha. Porque é algo tão precioso paz, que né? pousou na sua mão, é uma paz, né? E você Exato. quer que fique ali. E aí eu me vejo mais ou menos nessa metamorfose, sabe? Da Da vida. borboleta, da vida, né? Um ovinho, fui lá, fui plantado, um ovinho. Aí foi escolhido aquela folhagem bem bonita, né? Você tá aí em casa nos assistindo, né? Você também faz parte disso, a sua vida é isso também, né? Então, foi plantado aquele ovinho bem bonitinho naquela folhagem, aquela folha verde tão bonita, né? E aí passou uns dias, aí ela estoura. Aí nasce o quê? O largato. A lagartixa. O largato. Lagarto, lagarto. A largata, né? Vamos dizer, a largata. Aí Exato. nasce a largata. Aí a largata vai... Você sabia que ela come a casca do ovo? Ah, é? É. Não sabia, não. Ela come a casca do ovo, depois come aquela folha que ela ficou ali, entendeu? Uhum. Ela come aquilo para se sustentar, para que possa sair dali. Você entendeu? Sim. E é interessante isso. Aí você traz para a vida, porque a gente não deixa de sair, vamos dizer assim, muitas vezes de um paradigma, né, de uma religiosidade, até dentro da comunidade evangélica que seja, ou na vida passada, que as mulheres eram tão difíceis, né, de ter uma posição, e aí você tá ali presa naquele lugar ali, aí você sai, aí você começa a se alimentar de conhecimento, não é verdade? É verdade. E aí você começa a aprender tantas coisas, Deus permite que você comece ali de baixo, né? Tantas coisas que eu passei na minha vida, aprendizado e tudo mais, para que eu possa começar a florescer. Sim. Mas aí vem uma situação, William. Qual? Porque quando a largata, ela sai, vamos dizer assim, daquela situação e começa a crescer, né? Trocando de pele e tudo mais, que é um processo... Ela entra dentro de ela começa num casulo. Ela vai para dentro. E aí, esse processo que a gente passa dentro desse casulo, eu digo que Deus permitiu de eu passar. É difícil, né? Esse processo é o difícil, gente. Eu me emociono porque... eu choro junto. Eu choro junto, porque aí eu vou já falar... Mas vamos deixar essa parte, gente, pro final. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Deixei vocês... Tá, agora eu fiquei sem palavras aqui. Mas então, a gente tá falando do casulo, depois do casulo ela vira uma borboleta, vira a coisa mais linda do mundo, né? Ela vira. Então vira aquela coisa que você não tem nem explicação, né? Passou por tudo, foi lá e transformou uma coisa tão bonita. Que é o que aconteceu na sua vida, né? Exatamente. Porque assim, eu falo que todo o meu processo que eu passei foi experiência. Sim. Cada processo. Meu Deus do céu, olha... Aí fala assim, mas tá demorando tanto para chegar? Sabe? Aos 26 anos, William, eu fui convidada pelo Makoto Iguchi a ser candidata a vereadora pela cidade. Eu poderia ter sido uma das vereadoras mais jovens, ter pegado a minha vida política, que eu sempre fui apaixonada, e ter seguido essa vida. Sim. Você tá entendendo? Hoje em dia tá acontecendo isso. Parece que em Mogi teve a Malu. Teve a Malu, eu estive com ela. A Malu é uma pessoa formidável. Sim. E assim, 26 anos, até falei pra ela, falei assim, poxa vida, você 26, tá no seu segundo mandato. Eu aos 26 recebi meu primeiro convite e eu abri mão por causa de uma questão familiar. Você tá entendendo? De você seguir um outro rumo, porque você achava que tinha aquela obrigação de estar na educação dos seus filhos, porque aos 26 anos eu já era mãe de 3 meninos, você entendeu? Então você tinha que escolher um pouco aquilo que você queria para sua vida,
sabe? Ou seguir como mãe ou seguir no trabalho. Ou seguir nessa vida doida da política que Sim. né? Então, por isso que eu falo para você que eu me vejo assim como uma borboleta hoje, né? Sim. Porque esse processo demorou, porque a gente não sabe quanto tempo é o preparo de Deus na nossa vida também. Verdade. E as oportunidades que a gente tem. Eu acho que tudo é um aprendizado. Como ser diretora do Procon, para mim, foi um aprendizado fora de sério. Você deu até palestra, né? Eu dava palestra, eu trouxe uma renovação do Procon na cidade na época, né? Inclusive, parece que era um estagiário, você saiu, parece que tinha bastante gente no Procon. 8 servidor público. Olha. 8. De 1 para 8. Era uma salinha pequena, de 2,5 por 2,5, e quando eu saí tinha 2 salas, mais ou menos de 4 por 8, né? Onde tinha sala de audiência, de atendimento ao consumidor, porque eu comecei a levar palestra para as escolas, para as empresas, né? Então eu conversava. Nós fizemos a ala da fiscalização todinha lá no Procon, tá? A gente poderia sair, fiscalizar, atuar uma multa, mas eu não via dessa forma, porque eu acho que a educação, ela vale muito mais a pena você conscientizar de como trabalhar, né? Porque Sim. as pessoas não tinham muita essa noção de algumas coisas. Então, a gente ia para a loja, falava, olha, tá faltando os valores aqui exposto para o cliente, porque o cliente, o consumidor, ele não é obrigado a ficar perguntando o valor disso, o valor daquilo, precisa estar ali, né? O valor expostos bem visível para o consumidor. E na época eu lembro que tinha uma loja ela fechou recentemente essa loja, e eu vou falar de um amigo que foi até meu parceiro no meu videocast, né? E ele montou todo o meu cenário, tanto na primeira e na segunda temporada. E hoje, infelizmente, ele veio a falecer em novembro, final de outubro para novembro do ano passado. E ele era gerente dessa loja, né, lá em Ferraz, uma loja enorme, que é uma rede. E eu recebia muita reclamação no Procon, mas muita mesmo. E aí ele veio para audiência, foi quando eu conheci ele. E aí eu esperei, resolvi a questão do consumidor, fiz a loja retratar com o consumidor, aquilo que foi prometido, né? Claro. E aí foi embora. E ele ficou sentado olhando para mim, o Paulo. Ele sentou e falou assim, eu posso bater um papo com você? Falei, pode. Aí nós começamos a conversar. E aí ele falou, eu não sei o que fazer, Miriam. Porque lá eu explico para os vendedores e eles estão fazendo errado. E aí, por isso que eu estou passando esse processo. Aí eu falei para ele, você se importaria eu dar uma palestra para os seus vendedores? Ele falou, você faria isso? Sim, faria. E aí ele agendou 2, uma de manhã e outra à tarde. E eu fui lá dar palestra para os vendedores, explicar por que eles não poderiam prometer algo que não iria acontecer para o consumidor. Entendeu? Entendi. Valores. Vai aumentar? Peraí, tá em promoção, mas isso aqui não tá em promoção. O preço dele real é este. Sim. Você está enganando o consumidor. Se você for dar um desconto, você tem que mostrar o real. Você não pode enganar, porque se ele descobrir o consumidor, ele vai chegar e vai falar, você me enganou. Então quer dizer, você sempre proteger o povo. Sempre. Você tem que proteger o povo. Sabe? Você não tem que ter a ganância de chegar e atuando, mutando a pessoa, porque muitas vezes nem o fornecedor ou o comerciante, ele sabe, né, das leis. Não sabe, a maioria não sabe. Não, a maioria não sabe. Então, eu acho assim, você trabalha melhor, né, se você fizer uma conscientização. Eu dava palestra para consumidor e dava palestra para o fornecedor. Olha que maravilha, né? hein? É o dom da palavra, que eu já Sim. pregava na igreja, ministrava na igreja, então fica mais fácil você chegar e conversar com as pessoas. E aí melhorou, nunca mais tivemos reclamação da loja. Olha que maravilha. Só elogio e tudo mais. E quando ele saiu e montou a própria loja dele, né, que hoje ele está ali em Poá, a esposa dele, um abraço, Célia, das lojas Requinte, posso falar? Pode. Das lojas Requintes lá de Poá, né, que o Paulo sempre vai estar no nosso coração, por aquela pessoa que também foi muito parceiro depois de muitos anos. Você vê como que é, você planta, né? Planta. Quem planta o bem, colhe bem, né? Exatamente. Quem planta amor, colhe amor e assim por diante. Exatamente. Então, é isso que você teve essa base com seus pais, foi muito importante.
fizeram você a mulher que é espelho para as outras mulheres, né, hoje em dia. Exatamente. Eu esperei com paciência. Eu esperei com muita paciência, vamos dizer assim. E na época do Procon, né, veio a minha separação. E aí, depois de 1 ano e meio, eu conheci meu digníssimo esposo, Daniel Matos, que está aqui hoje, né? Que é meu maior parceiro. E aquele homem, assim, que falou assim, peraí, todo mundo que eu encontro fala isso de você, fala do teu pai, fala isso de você. Peraí, qual é o tua vontade? Eu falei, eu quero ter um diploma universitário, então você vai ter. Você tá entendendo? Sim. Ele já me incentivou. E na época a gente estava muito envolvido com uma ONG que a gente tinha. E fizemos o PET, bom de bola, bom de escola, parceria com a escolinha do Corinthians, né? Que tinha em Ferraz na época. A gente fez esse trabalho maravilhoso lá na cidade. Distribuía Viva Leite através de todo esse projeto. Como é que é distribuir esse Viva Leite? Me explica um pouco melhor. Rapaz, eu fiz 20 anos isso. 20 anos? 20 anos. Eu parei... porque não é fácil você conseguir pessoas voluntários. E eles acham que você ganha dinheiro do governo para fazer, e você não ganha, né? Sim. Então, eu comecei o Viva Leite na época que era um tiquezinho. A pessoa pegava o tique, ia na padaria, trocava e pronto. Você entendeu? Entendi. Aí depois foi mudando os processos de entrega de leite, até que chegou do saquinho, tá? E foram... Eu acredito que passou... por mim, mais de 3 mil famílias. E que receberam leite. Que receberam leite, né? É tão assim que uma vez eu fui numa igreja, rapaz, e aí uma moça estava ministrando, ela olhou para mim e disse assim, nossa, Miriam, que bom te achar aqui, te ver aqui. E hoje eu vou ter a oportunidade de te agradecer. Eu fiquei assim, porque eu não lembrava dela, porque é tanta gente, a gente não lembra, né? Muita gente. E aí ela falou, aí eu fiquei, gente, o que eu, né? Eu fiquei assim, né? O que eu fiz, né? Uhum. E você fica já, né? Eu falo, meu Deus do céu. Agradecer, mas o que você fez? Aí ela disse que quantas vezes ela precisou do leite, ela cadastrou, ela tinha 2 filhos. E ela pegava o Viva Leite com a gente. Então o marido ficou desempregado, ela não tinha outro alimento se não fosse o leite. Olha... Então, o leite ela fazia com fubá, fazia papinha, fazia tudo, né? E muitas vezes ela disse que parou e sobrava o leite. Ela chegava em mim e dizia assim, você pode me dar um pouquinho mais de leite? Aí eu falei, pode, leva o leite. E aí ela disse que aquilo foram durante 5 anos da vida dela. E ela é agradecida por isso, E né? ela falou isso, e não é só ela, várias outras pessoas. Às vezes você faz o bem, você não lembra o bem que você fez. Sim. Né? Igual eu estava na feira, domingo agora, encontrei uma mulher, ela falou assim para mim, eu brincando com o rapaz, comprando lá as frutas, né? Ela falou, você não conhece essa mulher, né? É demais, essa mulher tem um coração enorme. Aí eu olhei para ela, falei, meu Deus do céu, de onde eu conheço? Eu vi o rosto, porque, né? Sim. Depois a gente foi lembrando, porque ela parou e começou a contar uma história de 20 anos. Olha, é assim, sabe? Tipo assim, que ela tinha perdido o filho e tal. Aí foi contando a história, o que eu fiz por ela. Mas você fala pra mim, você lembra dessa atitude? Eu não lembro. Não lembro, é muita gente, né? Porque é muita gente, sabe? E eu falo pra você, uma coisa eu aprendi muito com meus pais. Tudo que a gente faz por outra pessoa, a gente não pode esperar nada em troca. Exatamente. Você entendeu? Porque senão você se decepciona, né? Exatamente. Você ficar esperando e é mais fácil fazer o bem e ficar tranquilo. Eu me decepciono na política. Agora, de eu Sério? fazer o bem pro próximo e não ter retribuição, eu não me decepciono. Sim. Porque eu vejo isso como algo assim que Deus colocou na minha mão. Mas a política, assim, você é apaixonada pela política, né? Eu sou. Porque... E me conta agora, como é que foi você ser presidente da mulher em Ferraz de Vasconcelos do PL? Então, rapaz, eu comecei, foi assim, a gente foi convidada, né, a ser candidata a vereadora, e na época, né, uma das coisas assim, eu falei, eu quero ser, porque, gente, eu fui do PSDB muitos anos da minha vida, tá? Então, eu participei do Direta Já, né? Então, você tem noção, e vem todo o processo, eu até brinco que eu sou, na época eu era
Covas, né? Covista, que a gente fala, Sim, né? sim. Aquela coisa toda, Mário Covas e tudo mais. Eu tinha, assim, uma admiração imensa pelo trabalho dele, pelo homem íntegro, né? De Mário Covas e tudo mais. Uhum. E Dona Lila Covas, eu fiz evento com a Dona Lila em Ferraz, eu fiz um Nossa. evento para 500 mulheres numa chácara. Na época, política podia fazer com comes e bebes. Sim, sim. Então a gente fazia com comes e bebes e levava as mulheres e tudo mais, né? Então eu fiz com a Dona Lila Covas porque eu tinha aquela apreço, né? Vamos Sim. dizer assim. E aí, eu sempre trabalhando na política. Se eu falar para você que eu trabalhei até hoje de partido de esquerda, a gente trabalhou também. Mas aí veio agora essa nova fase de política, né? Começou em 2014, 2015 com o Bolsonaro, né? Que foi Sim. aquela mudança que ele levantou essa questão da direita, a paixão pelo Brasil, né? Como patriota. No começo eu não fui muito com o jeito do Bolsonaro, não. Sabe? É? Não fui. No começo eu não fui muito com o jeito dele, não. E eu nem era, quem era meu marido. Meu marido divulgava, falava do Bolsonaro, compartilhava, apenas como deputado. Aí eu falava, esse cara não, sabe assim? E eu ainda naquela linha mais moderada, sabe? Mais certinha, vamos dizer assim, né? Aí, quando foi em 2017, eu fui assistir o primeiro debate. Rapaz, quando eu vi o primeiro debate, que eu vi o Bolsonaro falando, e eu ia votar no Álvaro Dias. Aí, quando eu vi o Bolsonaro falando, e o que ele falou, do jeito que ele falou, eu falei, gente, eu vou pesquisar mais aí desse homem. Sentei com meu marido, conversei com ele, fui pesquisar a vida do Bolsonaro. E aí, como eu falei do seminário, Uhum. no seminário a gente tinha gente do Brasil inteiro. Sim. Eu tinha um amigo que tinha passado no concurso público lá na Câmara Federal. E aí eu falei, meu, Ezequiel, nós estávamos no mesmo grupo, que aí a gente tinha um grupo dos amigos ibadianos, né, da época que nós estudamos. Aí eu falei, Ezequiel, eu quero falar com você no particular, me liga. Aí ele me ligou, a gente começou a conversar. Acho que foi umas 2 horas no telefone. E eu falei assim, você conhece Jair Messias Bolsonaro? Aí ele falou, conheço desde que ele chegou a primeira vez aqui. Falei, então me fala um pouco dele. Aí ele me contou a história do Bolsonaro dos bastidores, como um funcionário público, que ele era da Câmara Federal, que conhecia todos ali envolvidos. E aí foi que ele falou para mim, ele disse assim, olha, Miriam, eu conheço o Bolsonaro desde que ele chegou a primeira vez aqui, né, na Câmara Federal. E o Bolsonaro, durante todo esse processo, ele nunca foi de ficar em rodinha de político, fazendo politicagem. Por isso que ele é excluído de alguns políticos. Ele não entrava em esquema. Você está entendendo? Só que ele tem uma coisa, o Bolsonaro, que os políticos aqui não têm. Porque os políticos, eles passam diante um funcionário público, eles... É como se a gente fosse invisível. Era como se o faxineiro fosse invisível, como se o copeiro fosse invisível. E o Bolsonaro não. Bolsonaro, ele passava, ele falava, ô, Dona Maria, tudo bem? Como tá a senhora? Ô, fulano, seu Joaquim, como o senhor tá? Sempre pelo nome, né? Decorando nome. Exatamente, sempre decorando o nome. Diz que ele cumprimentava todos pelo nome. E se ele sentisse sentar com uma pessoa no chão ali, um porteiro, ele sentava, ou um faxineiro, ele sentava e conversava. Você tá entendendo? Sim. Como ele tratava também o pessoal do alto escalão, dentro da Câmara, como ele era, meu amigo, todos pelo nome, cumprimentava. E comia bandejão junto com eles lá embaixo. Você entendeu? Entendi. Então, aí isso daí, aí que me fez lembrar. Fez lembrar o meu italiano, meu pai, aquele italiano, sabe? Aquela família italiana que dizia assim, poxa vida, o cara é diferente. O cara, apesar do jeito dele, ele é diferente. Você tá entendendo? Sim, entendi. Então, aí eu fui assistir todos os vídeos integral, não os cortes. Você tá entendendo? E eu vi que provocavam ele, então ele respondia à altura. E aí eu me apaixonei pelo Jair Messias Bolsonaro e falei, a partir de hoje eu sou Bolsonaro. Você tá entendendo? Sim. Porque eu fui estudar a vida dele e ver quem realmente ele era. E aí, diante de todo esse processo, essa luta, rapaz, era pra mim estar presa em 8 de janeiro.
Porque eu ia pra lá, eu só não fui por acaso. Você tá entendendo? Teve uma questão, a gente acabou não indo. Um amigo nosso, que é o Wesley Ross, foi com o motorista e falou assim, com o nosso amigo dirigindo também. Sim. A gente ia com... não deu pra ir. E ele foi. Ele tava fugindo nos Estados Unidos, porque senão ele tava preso, né? Mas, poxa vida, eu participei a minha vida, assim, toda, direta já, e participei dos movimentos da direita. Rapaz, não tem sujeira. Termina o nosso movimento, não tem sujeira no chão. É família, é idosos, sabe? Existe todos os tipos de pessoa, porque eles querem mudar, né? Igual agora foi para a NASA, os astronautas. Sim. Aí a jornalista da Globo vai lá e fala assim, foi um homem, uma mulher e um negro. Quer dizer que o negro não é família? Meu avô era negro, e aí? Sabe assim, essa coisa absurda? E nós, da direita, não fazemos essa acepção de pessoas. Lá nós temos todas as pessoas, nós temos humanos. Gente, temos pessoas, claro, que são africanos, que são japoneses, que, sabe, alemão, todo tipo de gente. Como nós temos também pessoas que têm uma ideologia diferente daquilo que a gente imagina que pessoas que, vamos dizer, nós temos um casal que são homossexual, que participam da direita, conheci, né, outras pessoas também, cada um respeitando, temos todos os tipos de religião, cada um respeitando a pessoa. Aí o pessoal fala, direito não respeita, respeita. O que nós não queremos, William, é ideologia de gênero nas escolas, para crianças pequenas. É o cúmulo, né? É o cúmulo, cara. Aí o que acontece? Ó, cara, bem da Paulista mesmo. Né? Aí. Tem até o livrinho que a pessoa põe o dedo lá, que É absurdo. É absurdo. Eu fui participar de uma palestra que tinha gente do Jundiaí, que eles recolheram, o vereador recolheu, na época, livrinho na escola, onde tinha vamos dizer, um pai rei, uma mãe, né, rainha, e a filha. Aí o pai pegava a filha, colocava no colo e dizia assim para a filha, tua mãe já está envelhecida, meu amor. Agora você é do papai. Isso no livro. No livro. Jesus. E fora esses livros que você tá falando, que abria e tem sabe? Um monte de coisa absurda. E falar pra criança que beijar outra menina na boca, outro menino. Agora, quando a pessoa cresce, você tá entendendo? Sim, ela já tem discernimento, né? Ela tem. Ela resolve a vida dela, ela viva do jeito que ela quiser. Você tá entendendo? Claro. É dessa forma, não é que a gente fala, a gente faz acepção. Não faz acepção, não. Eu tenho pessoas que são da minha vivência, eu tenho parentes que são gays e a gente trata com o maior carinho, com o maior amor. Não tem isso. Como a gente tem que tratar bem quem é médico, quem é faxineira, quem for, a gente não pode tratar as pessoas diferente. Sim. Todas são amadas do Pai. Todas. Agora, cada um tem o seu modo de seguir. Tem gente que não segue nenhuma religião. Tem gente que fala que é ateu. Eu sou cristã, então eu sigo os princípios da Bíblia. Exato. É só isso. Então, foi aí que a minha política... Aí me deu vontade de voltar para a política. Aí deu vontade de dizer assim, gente, eu quero estar na política, não por uma questão só, igual os outros falar, mas tem muita ideologia, tem extremo demais, de um lado, extremista do outro. Falei, não é isso. Eu quero estar na política porque eu quero ajudar as pessoas. Você tá entendendo? Claro. Eu quero fazer o bem para as pessoas, porque quando eu faço com o trabalho que nós temos, eu não pergunto se a pessoa é de direita, se ela é de esquerda, que religião que ela é, se ela é... Não, como que ela é, se ela é baixinha, se ela é alta. Não pergunto nada disso. A pessoa tá precisando, eis-me aqui. Não importa a cor, não importa nada. Não, Jesus, ele pegou ser o ser humano. Zaqueu, desce da árvore, sabe? Um cobrador de imposto, um cara que na época era tido como corrupto hoje, vamos dizer assim. Jesus falou assim, desce, me leva para tua casa, que eu quero comer na sua casa. Então, sabe? A gente não pode fazer acepção das pessoas. E você com esse conceito, então, e tendo todo esse aparato dos pais, e com todo esse cuidado, esse carinho pelo ser humano, falou, agora eu vou me engajar na política. Na política. Aí veio a proposta, né, vamos dizer assim, a gente ser presidente do PL Mulher na cidade.
Hoje, né, eu recebi meu certificado oficialmente, né, no começo desse ano, pelas mãos do nosso presidente nacional, né, que é o Valdemar Costa Neto. Recebemos aqui na Câmara Municipal de Mogi. O famoso boy. O famoso boy. A gente tava até com o bonezinho do boy, porque era o dia do aniversário dele. Que legal. Né? Foi muito legal também. Mas foi uma homenagem que a Dana fez, a nossa presidente aqui de Mogi, né, presidente do PL Mulher de Mogi, também ela é a nossa coordenadora geral aqui da região do Alto Tietê, viu? Ó, acho que eu falei em primeira mão aí. E a Dana é uma pessoa espetacular, viu? Eu tenho aprendido a caminhar com ela, estar com ela. Ela é uma pessoa fora de sério, viu? E os seus planos daqui para frente na política, como é que estão? Rapaz, a gente recebeu aí um convite, né? Para próximas eleições. E eu vou falar de primeira mão aqui, que eu não falei isso pra ninguém, William. É mesmo? Pra ninguém, Paulo, tem que pôr aquela musiquinha lá, ó. A gente não abriu abertamente, algumas pessoas já sabem, a gente faz reuniões e tudo mais, mas eu não tinha ainda falado abertamente, tá? Certo. Mas nós recebemos o convite para ser pré-candidata a deputada federal. Olha, que maravilha! E você vai ter a única candidata deputada federal de Ferraz e Vasconcelos e região do Alto Tietê e também Zona Leste, que é uma bolsonarista assumida, de direita, conservadora, entendeu? Sim. Mas que ama vidas. Sim. É isso que eu sou, pelo trabalho que eu desenvolvo. E me conta mais. Agora vamos falar de família, né? Que é o lema: família, Deus, pátria. Né? Na parte da família, a gente tá falando de borboleta, você se emocionou, até chorei junto contigo um pouco. E como é que foi essa passagem sua na sua vida com relação a essa parte que você estava comentando, a gente da borboleta, de uma doença que você teve, que sirva também aprendizado para outras mulheres, não só mulheres, mas homens também, enfim, qualquer ser humano, né, hoje em dia, né? Qualquer ser humano que tenha passado pelo que você já passou e você está bem, feliz, saudável. Então, quando eu saí do Procon, vamos dizer assim, né? Eu fiquei desempregada, né? Meu esposo, ele mantendo a parte, né, da casa e tudo mais. E aí, foi nessa época que eu falei, eu vou fazer o Enem. Ó, gente, nunca é tarde para fazer o Enem, viu? Olha, com quantos anos? Então, nessa época eu tinha já 50 anos, né? Eu falei, eu vou fazer o Enem e tal. E todas as faculdades que eu tinha começado, eu nunca tinha terminado, né? E eu já estava dizendo, no segundo ano já de Ciências Contábeis, olha como eu mudo, né? Eu sou uma metamorfose mesmo. Eu mudo muito. Aí, o que aconteceu? Eu já estava estudando há 2 anos, né? Por causa da ONG, que a gente conversou e tudo mais. Sim. Aí eu já estava estudando há 2 anos Ciências Contábeis. Aí faltava mais 2 anos. Aí eu parei. Aí eu prestei o Enem, consegui terminar o meu Enem pela ProUni, né? Meu Enem não, desculpa, mudou aqui, peraí. Eu consegui terminar a minha faculdade estudando pela ProUni, né? E finalizei. E quando eu finalizei, um pouquinho antes de finalizar, 1 ano antes, eu estava com 54 anos por aí, eu estava estudando. Então o pessoal acha que é tarde, nunca é tarde, né? Não, nunca é tarde, nunca. Eu acho que nós vivemos uma era diferente, né? Onde hoje a terceira idade, né? Ela é bem totalmente longe, diferente. Tá por 90 anos. Até engraçado eu falar terceira idade. Gente, eu sou terceira idade. Né? Mas assim, mas aí o que aconteceu? Eu estava estudando e eu tinha me formado em personal organizer. Olha. Que chique. Você vê que chique? Eu fiz até o closet aqui da doutora Adélia Soares, aqui em Mogi. Que legal. Na época, Jardim Oliveiras, eu fui lá e fiz o closet dela, né? E era o mês das mulheres, Outubro Rosa. Outubro Rosa de 2019. E aí, tinha uma mulher falando sobre câncer de mama. E ela falou toda a trajetória que ela passou, as dúvidas que ela teve, porque falava que era apenas um nódulo simples, que não era nada, aí mandava voltar depois e tal depois, e aí no final deu metástase.
Aí eu ouvi, e eu fui assim, tipo, meio obrigada a sentar e assistir. Mas eu nunca tinha assistido uma palestra sobre o câncer de mama. Deus tem um propósito para tudo, né? Deus tem um propósito para tudo, William. Quem fala que Deus não caminha a nossa minha e nos dá a direção, tá errado, porque ele dá exatamente a direção certa. Você entendeu? Sim. E aí o que aconteceu? Quando foi no final de janeiro, tomando banho, eu senti um nódulo no seio esquerdo. Nossa. Quando eu senti esse nódulo, eu achei estranho. Eu pensei que eu tinha batido meu seio em algum lugar, tinha pegado um caloma, alguma coisa assim. Mas eu falei, não bati, não tinha roxidão, não tinha nada. Não doía, você entendeu? E foi quando eu corri atrás. Para ser bem rápido, assim, pra gente contar, corri atrás. Eu fiz o exame de ultrassom, fiz a mamografia. Sendo, tá, mulheres, eu já tinha feito a mamografia no mês de outubro de 2019, não tinha dado nada. Então, você pega outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses depois surgiu o nódulo. Né? Foi assim, ó. Pá. Bem rápido. Rápido. E aí, esse nódulo, eu corri atrás para ver. Fui para o Hospital do Servidor Público, meu marido administrava, né, um cemitério do Lajeado lá pela Prefeitura de São Paulo. E eu fui para o Hospital do Servidor Público. Cheguei lá, a médica que me atendeu, ela falou, deve ser apenas uma massinha. Mas aqui, olha só que interessante, mas aqui no Hospital do Servidor Público, diz que todo nódulo que aparece tem que ir para um mastologista avaliar. Você entendeu? Entendi. E aí isso foi numa sexta-feira, eu lembro até hoje, assim. Aí ela agendou para quarta-feira seguinte, um encaixe para mim no mastologista. Quando foi na segunda-feira, eu fui fazer a ultrassom na mama. E quando eu estava fazendo ali no Regional de São Paulo, ou de São Paulo não, de Ferraz, no Regional de Ferraz, um dia, uma segunda de chuva, daquele de janeiro, bem chuvoso, o médico foi e falou para mim, você tem consulta? Eu falei, tem, quarta-feira. Ele falou assim, então não falte, porque o que eu vi agora eu não gostei. Nossa. Olha, quando ele falou aquilo para mim, eu saí daquele hospital arrasada. Sabe assim? Eu ligando para ele, pro meu esposo, estava no carro, naquela chuva, não dava para ele vir de imediato e tal. E ele veio na chuva, chegou todo molhado, porque ele viu que eu estava, sabe, abatida, desesperada, porque a forma que ele falou, eu falei, como que isso está aqui? Né? E aí, naquele dia, Deus levantou uma serva dele, a Sandra, foi até mim, falou, olha, eu te conheço, Miriam, você não me conhece, mas eu vou orar por você aqui mesmo na porta do hospital. Orou por mim ali na porta do hospital. E a gente foi na quarta-feira, quando o médico pegou todos os meus exames, porque eu já cheguei com os exames, o médico falou assim, eu vou fazer uma biópsia. E a biópsia demorou 30 dias para sair. Bastante, né? Imagina, 30 dias pensando o que será que é. O que será? E quando saiu... Maligno ou benigno? E quando saiu, o médico disse assim, Miriam, ainda bem que você veio. Porque você tem um câncer. Falou assim para mim. E esse câncer, se você tivesse demorado um pouco mais, seja 6 meses, ele daria metástase. Nossa. Rapaz. Aquele dia eu saí de lá e já estava começando a pandemia. Eu saí com uma máscara preta, eu tenho essa foto que eu registrei, a lágrima caindo, porque foi muito forte, sabe? E aí eu lembrei daquela mulher. Aí fomos fazer todos os exames para fazer a cirurgia. Quando estava tudo marcado para cirurgia, foi o quê? Cancelado todas as cirurgias, porque era pandemia, lembra? Nossa. Foi cancelado tudo. Então, não foi fácil. E todo mês eu ia buscar o remédio, o médico falou, durante esse processo você vai tomar um remédio para que a célula não cresça mais e não espalhe. Então a gente tomava um medicamento diário e esse processo para mim não foi fácil, sabe? Porque eu não podia conversar com as pessoas, não podia receber meus filhos em casa, eu não podia ver as pessoas porque foi tudo proibido. Era aquela época que o pessoal denunciava se você recebia alguém em casa, se você, sabe, aquela loucura toda. E
Fui para casa da minha irmã, do meu cunhado, que é idosos, e fiquei lá um mês. Mas a gente quer a casa da gente, né? Sim. Me fui muito bem recebida por eles, porque o Daniel, meu esposo, estava na última instância, que era o sepultamento, né, das pessoas e tudo mais, aquela vivência toda. Sim. Foi quando eu resolvi ir para as redes sociais. E aí? Facebook. E eu fui pro Facebook e comecei a conversar com as pessoas. Eu não falava o que eu estava passando, mas conversava, porque eu sou falante, né, gente? Você já viu. Aí eu conversava com as pessoas, batia papo, ministrava a palavra e tal, e as pessoas vinham e tal. Quando foi no final de junho, o médico me chamou e falou, ó, dia 4 eu te opero de julho. E aí foi quando eu fui realmente para a rede e falei, olha, gente, eu tenho algo para dizer para vocês. Eu fui diagnosticada com câncer de mama e eu tô nesse processo esse tempo inteiro aqui falando com vocês, mas eu vou fazer minha cirurgia agora, no próximo dia 4, e vocês orem por mim, passa por mim e tal. E assim foi. Foi assim que eu contei para as pessoas o que eu estava vivendo. Você entendeu? Sim. E aí fiz a minha cirurgia, aí veio quimioterapia, que é um processo tão difícil, sabe, a químio, porque eu não podia ter as pessoas perto de mim. Eu não podia ter por causa da pandemia, e eu não podia ter porque a minha imunidade baixou. E aí, quantas vezes eu fiquei sozinha no apartamento, sabe, e não podia ter as pessoas do meu lado que eu precisava ter. Meu esposo trabalhando, não tinha como. E aí foi que eu falo que Deus, ele é tão lindo na vida da gente, que ele levanta pessoas para cuidar da gente. Foi quando a Wanda... Ai, Wanda, como você faz falta, minha amiga. A Wanda partiu ano passado. Não, esse ano. A Wanda, ela era aquela vizinha de bom dia e boa tarde, sabe? Sim. Você mora em apartamento, você dá bom dia, você dá boa tarde e pronto, final. Mas a Wanda, ela foi aquela pessoa que ia até a mim. Mira, o que você tá precisando? Mira, eu levava comidinha gostosa. Olha. Cuidava de mim. Olha, você se importa se eu limpar a tua casa pra você? E ela tendo empregada doméstica na casa dela. Né? Ela tendo alguém que limpava a casa dela e ela se propôs a limpar a minha casa. Nossa. Sabe? E aí ela cuidou de mim, cara. Cuidou assim, cuidou mesmo, sabe? Assim, de mim, de uma maneira aí. Aí veio também Como se fosse uma irmã, né? É. Aí veio as outras vizinhas também, a Fátima, aí veio outra auxiliando. Aí quando foi abrindo um pouco mais, aí começou a vir o pessoal. Mas eu não fiquei parada. Eu fui pra rede careca. E eu comecei a contar minha história, o meu drama, o que eu passava, o que eu estava vivendo. E aí muitas mulheres mandavam mensagem para mim, nossa, eu estava depressiva, eu não estava legal. E assistindo você, vendo a sua história, você careca, Mira, você, sabe assim? E você ainda transmitindo força. Aí você me pergunta, da onde vem essa força? Da onde veio? Veio do casulo. Você dentro do casulo, sabe? Preso naquele lugar, o meu apartamento virou o meu casulo. A minha dor, porque eu acredito que você ficar dentro do casulo ali, a borboleta, ela dentro daquele lugar, né? Presa, né? Presa. É uma dor de transformação, é uma dor de vida. E foi exatamente que começou essa dor. Imagina para você que a mulher dá muita importância pro cabelo. Por ser bonita, por estar vaidosa, e de repente perder o cabelo. Isso é uma dor, deve ser muito grande. Então, assim, e se olhar no espelho, não tem ninguém ali para te ajudar. Ficar sozinha, né? Não é fácil, não. Aí eu passei por esse processo, depois veio a rádio, foram 33 sessões de rádio aqui no Luzia, aqui pertinho. Sim. E eu tive Marinésia, que eu falo que é o meu anjo. Marinésia, ela ia me buscar todo dia para me levar para fazer a rádio. E aí, nesse processo, eu participando de videocast, participando com outras pessoas que fui convidada, aí começou a fazer aquela abertura.
Aí eu conheci a ONG, né, de uma querida, né, lá de Itaquá, que é a Poli, o Vanzinho, que hoje está como vereador lá em Itaquá. Eles me convidaram a conhecer e trazer o projeto para Ferraz. Aí eles me colocaram até como embaixadora do instituto deles, para que eu trouxesse um projeto para Ferraz. E durante todo esse processo meu de quimioterapia, tá? Eu ainda estava estudando a faculdade. Vamos voltar na faculdade, que sim, aí é verdade. Que até então não se formou em nada. Não, Fez algumas, mas não tinha se formado. Como veio a pandemia, então você estudava bem mais online, né? Sim. E eu terminei a minha faculdade. Olha, que maravilha! Fazendo quimioterapia, gente. Olha, eu me arrepio que assim, legal. Porque é algo assim extraordinário, porque é demais. Tanto que o pessoal lá da Unip de Ferraz, eles falam sempre para mim assim, poxa vida, quando o diretor lá, né, ele fala assim, o Fábio, quando vem alguém aqui e fala, eu vou parar a faculdade, não dá, eu tô cansado. Aí ele fala, porque você não conhece a Miriam. Porque a Miriam, ela fazia quimioterapia, às vezes ela não conseguia fazer a prova, era no mesmo dia, né? E ela tava naquele para falar assim, eu consigo fazer amanhã. Eu guardava a prova dela, ela vinha, fazia a prova dela. Você tá entendendo? Entendi. Então, as pessoas não podem desanimar diante. Porque eu acho que se eu parasse, William, se eu falava, eu não posso, eu tô com a quimioterapia, sentia dor a noite toda. Eu lembro de uma das quimio que eu fiz, foi a pior, pra mim foi a pior de todas. Sério? Doía muito? Doía muito, doía o osso inteiro, de cima e baixo, sabe? Doía demais. Sim. E aí eu sentia dor, aí eu tinha diarreia, eu tinha vômito, eu tinha tudo, sabe? Sim. E nos dias seguintes, da vizinha de baixo, a Kátia, ela ouvia, eu acho, o meu gemido à noite, todo o meu processo. Ela foi, deixou um bilhete e um vasinho de flores na portaria para entregar para mim. E ali ela disse, eu tenho visto a tua dor e eu tenho ouvido o teu gemido. Nossa. Mas eu quero dizer que você vai passar, porque eu sou enfermeira, eu conheço um pouco sobre isso. E se você precisar de mim, você pode contar comigo. Sabe? Sim. Então, é mão amiga. Deus levanta, como levantou a Marinésia, que foi um anjo na minha vida. 33 sessões, 33 dias, ela estava na porta da minha casa, vinha para cá. Era 12:20 a minha sessão. Então, atrapalhava o dia todo nosso, às vezes estava quebrado, tinha que esperar, estava atrasado, e era o dia inteiro ela passando comigo, sem reclamar. Quantas vezes eu vim no caminho ali de baixo, né, naquela avenida, e eu falo, eu vou parar, eu não quero mais saber, porque chega um momento, mais do que a gente queira ser forte, a gente sabe, fala, não, eu não consigo mais. E ela falava assim, claro que você consegue, sabe? Mira, você consegue, olha o céu, que lindo, azul. Ai, abre aí, ó, coloca a mão pra fora, sente o vento, vamos pôr a mão pra fora, sabe? Assim ela fazia, sabe? Vamos cantar, você é demais, Deus vai superar você, você vai conseguir sair dessa. Ainda você tem muito pra Deus, sabe? Então Deus coloca anjos na nossa vida, sabe? Para que a gente consiga passar por esse processo. E foi nessa época que eu recebi o convite para ser pré-candidata a vereadora por Ferraz, em 2020, para ajudar o partido. Tem aquele lance, mulher precisa de colocar mulher para ajudar a completar a chapa e tudo mais, né? E eu já estava um pouco assim, não querendo mais me envolver na política. Aí eu falei, vamos sair. Eu saí 6 vezes pra rua, que eu não podia sair. Sim. Né? Fazendo o processo que eu estava. Meu marido, que era o meu marketing, falou assim, você vai sair assim com as meninas. Eu vou comprar o guarda-chuva rosa, bem grandão, e você vai sair junto com as meninas de guarda-chuva rosa. É mesmo? É. E aí, porque eu não podia pegar sol, sabe? Então, quando eu saí com esse guarda-chuva rosa, sabe? Assim... Então, foi marcante. Fui a 4ª mulher mais votada na época, tudo, né? Um processo. E aí, quando veio, 4 anos depois, veio um convite, que aí eu já estava melhor e tudo mais, para eu ser pré-candidata a vereadora. E foi aí que toda, né, a gente batendo papo. Eu, como uma
mulher de direita, admiradora de Michele Bolsonaro, né? Falando, acompanhando em todos os movimentos. Eu falei, eu quero ser presidente do PL Mulher em Ferraz de Vasconcelos. Sim. Né? Aí conversamos, falando, Mira, não tem uma pessoa que goste mais da política e de Michele Bolsonaro e da direita do que você aqui em Ferraz. Sim. Então, aí eu fui escolhida para ser, né, presidente do PL Mulher em Ferraz. Né? E nesse processo eu nem sabia como funcionava direito. É engraçado. A gente, sou presidente, recebi o título, amei, né? Tá? E fomos trabalhar. Fui a terceira mulher mais votada, sou primeira suplente a vereadora por Ferraz, tá? Faltou pouquíssimo voto para mim sentar ali na cadeira, mas amém, Deus sabe todas as coisas. Eu falo que em tudo Deus tem um propósito, dentro do casulo mesmo, né? Eu passei a dor do câncer, a dor da perca da campanha, porque a primeira eu nem me importava, porque eu sabia mesmo que... Mas a segunda eu já fiquei mais chateada, né? Falei, poxa vida, perdi essa campanha, tal, eu perdi, né, esse mandato. Aí, nesse processo anterior... Né? Que aí você fala assim, mas Mira, você parou? Eu não parei. Desde da época, né? Eu conheci uma pessoa espetacular, que é a Poli da Saúde, lá de Itaquá, né? E a Poli foi e me mostrou um projeto maravilhoso. E eu trouxe para Ferraz, comecei a trabalhar esse projeto com mulheres. Qual foi esse trabalho? Prevenção da saúde da mulher. Hoje, William, a gente prega muito sobre a questão... tô na igreja. Hoje a gente fala muito sobre a violência da mulher. Seja violência psicológica, violência que realmente afete a vida da pessoa, sabe? Sim. Que apanha, que isso é um absurdo total. Mas existe uma violência que estão esquecendo demais, que é o corpo feminino, o corpo da mulher, com todos os agravantes que vêm na saúde do corpo da mulher, porque a mulher, ela gera. A mulher, ela tem esse dom divino que Deus deu de gerar uma criança, gerar uma vida, sim, né? E eu, como falo, eu sou contra o aborto, porque a partir da concepção, a criança ela já foi gerada, né? Ela já começa a crescer no ventre de uma mulher, o seu corpo já começa a se modificar, sim, sem dúvida nenhuma. E aí, o que acontece? Eu falei, meu Deus, eu preciso levar essas mulheres para a saúde. Porque eu lembrei também que há 12 anos anterior, eu tive mioma. Eu tinha um sangramento absurdo de mioma. Sim. Você entendeu? Eu sim, passava... uma vez eu estava no mercado, veio uma enxurrada de hemorragia menstrual... e fez aquela poça de sangue assim no chão. É uma coisa absurda. E muitas mulheres usam fraldas. Eu usei fraldas para conter aquilo ali. Isso, para mim, é uma violência ao corpo feminino. Você tá entendendo? Sim. E muitas mulheres passam por isso até hoje. Mulheres que não conseguem fazer um exame, mulheres que não conseguem ser encaminhada para fazer uma cirurgia, para tirar logo esse mioma, tirar o útero ovário, porque ela precisa que tire. Você tá entendendo? Sim. Porque o útero ovário, ela tem um significado, gerar vidas. Depois disso, meu filho, aí é coisa que não tem que ter. Sabe? Principalmente se a mulher já realizou o sonho dela. Se ela não realizou, vamos fazer todo o processo possível para a cura. Mas o que peca muitas mulheres? Não fazer exame preventivo. Ah, Mira, mas não faz porque não quer? Não, é porque não quer. Porque muitas vezes o posto de saúde na cidade não tem. O exame demora. A fila é enorme. Aí esquece o dia. Né? Sim. Esses dias nós fomos no posto de saúde da minha cidade, marcamos lá. E chegamos, era 9 horas a consulta, chegamos 9h05. Não fomos atendidos. Mas você fica sentado esperando 40 minutos, 1 hora o médico. Mas eles não podem. O sistema não pode esperar a gente 5 minutos. Sim. Não pergunto por que você chegou atrasado. Eu creio que até 10, 15 minutos no máximo é uma tolerância, né? Exatamente, é uma tolerância. Você falou tudo. Nós chegamos 5 minutos. Sabe? Então eu falo assim pra você, não é fácil. E aí foi que eu comecei a fazer um trabalho com mulheres, tá? Hoje eu tenho um grupo de mulheres, tá? Que eu atendo de marcação de exames.
Atendo até os maridos, os filhos agora, porque começa a surgir exame para eles também, exame para os filhos, Que legal. consulta e tudo mais. Para você ter uma noção, entre essa semana, tá? Entre ultrassom que a gente conseguiu, atendimento de consulta de dermatologista que a gente conseguiu, colonoscopia e outros exames mais, né? Que a gente consegue para as mulheres, Papa Nicolau, vulvoscopia, colposcopia, e são outros exames que eu vou aprendendo com o tempo também, porque é muita coisa. Eu consegui, vamos dizer assim, nessa semana nós conseguimos atender mais de 200 consultas. Aí você fala, como você faz, Miriam? Aqui, ó. Com o celular. Pelo celular. Esse celular meu é uma relíquia, cara. Porque eu converso, falo com a pessoa aqui, ó. Já tô me procurando aqui, ó, para fazer agendamento. Você tá entendendo? Olha. É algo assim, aí você fala, passa para outra pessoa, mas parece que a pessoa já... Custou, né? Eu costumo fazer isso daqui. Rapidamente, igual eu faço. Hoje eu já peguei o jeito. Ontem mesmo, eu fui para lá numa das clínicas, tá? Para participar junto com as mulheres, porque ontem nós conseguimos agendar em torno mais ou menos de 50 pessoas nessa clínica. Para dermatologista e ginecologista regenerativo. Sabe? Entendi. Então, aí... Fui pra lá, tiramos foto com alguns, outros foram embora mais cedo, não deu pra tirar foto. Até vou postar nas redes sociais o pessoal. E foi muito legal, porque eu pego amizade, aí a pessoa chegava e falava assim, nossa, você é a Miriam, ai, olha, você me ajudou tanto, já marcou tanta consulta. Porque eu não conheço as pessoas pessoalmente, a maioria. Você tá entendendo? Sim, sim. Eu não conheço quem elas são. Esses dias eu postei um da direita, assim, no meu post no status, aí o pessoal vai lá e fuça. Aí uma mulher veio e falou assim pra mim, mas eu não sou, eu sou de esquerda, eu sou Lula. Eu falei, tá bom, você não é Lula, você não é nada, você é Miriam Melchiori. Aí ela falou, sou mesmo, que foi você que me ajudou. O que foi que ele te ajudou? Nada, eu te ajudei. Né? Sim. Aí ela falou, é verdade, eu te amo. Mas essa eu conheço há muito tempo, tá? Gente, eu falei isso com ela porque ela me conhece. Ela cuidou dos meus filhos, 8 anos esteve comigo, foi só isso. Só pra descontrair um pouco. Sim, claro. Mas assim, então Aí eu comecei a trabalhar. Aí eu chego igual eu cheguei ontem, eu não conhecia a pessoa de rosto, mas eu sabia o nome. Então, quando a pessoa falava comigo, eu falava, você é fulana de tal, já dava nome, sobrenome e tudo mais. Por quê? Porque eu sei quem é a pessoa que eu converso pelo WhatsApp. E, olha, tem cada mensagem aqui de ontem que eu falo assim, que só faz eu pensar assim, eu não posso parar. Então, a violência contra o corpo, políticas públicas para a saúde, é o que falta. Sim. Eu tenho um testemunhal aqui que a mulher disse que estava esperando há 3 anos por uma consulta de dermatologista no posto de saúde. E você conseguiu rapidamente para ela. E eu consegui para ela. E lá é fantástico. Você entendeu? Entendi. Eu consigo exames, colonoscopia, que eu consegui, foi um achado, eu não tenho tantas vagas assim também, né, gente? Não é assim. Mas eu consegui colocar, o mês passado, foram 18 pessoas fazer colonoscopia. Eu até brinco, né, que 18 pessoas, que a média do valor disso aí é R$1.200, as pessoas não têm condição de falar. Imagina o quanto eu ajudei a pessoa. Verdade. Olha que benção. Deus não coloca dinheiro, tá? Papai do céu, manda dinheiro. Mas olha, eu ajudar o próximo e ter possibilidade de ajudar o próximo, Deus coloca na minha mão. É que dinheiro não entra no caixão, né? Não. E não abre a porta do céu. Não. Mas você sendo uma boa pessoa, ajudando as outras pessoas, que é o que você teve desde a sua infância até toda a sua trajetória, e agora que você está pronta e preparada para você ter o seu sonho, realizar seu sonho. Cada dia, cada ano, cada passagem na sua vida que se passa, você está conseguindo realizar. Por mais que não seja na hora que você quer, mas Deus te abre a porta para que você seja muito feliz, para que você realize todos os seus sonhos. Então, eu acredito que agora está chegando a sua hora, né? Se Deus quiser, você vai ter tanto esse sonho que você deseja, você almeja, né? E por toda essa trajetória e sua experiência. Então, isso é muito importante. E é isso que eu quero. Eu sonho muito com um instituto para mulheres, ajudar outros
institutos e também associações, ONGs, que apoiam a causa da mulher. Mas a mulher, você fala, mas Miriam, é só mulher? Não, eu atendo homens. Ontem também tinha homem fazendo consulta de dermatologia. Está lá, né? Não é especificamente. Mas o que eu vejo, William? Uma mulher, ela saudável, ela bem cuidada, sabe? Ela com uma saúde perfeita, ela cuida da família inteira. É verdade. Você tá entendendo? Ela olha pra pessoa e fala, eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar, eu vou batalhar, vou cuidar dos meus filhos e tudo mais, sabe? Agora, uma pessoa doente, uma mulher doente, eu lembro que quando eu vi minha mãe no leito de morte, né? Minha mãe ia ficar paralítica da parte do corpo, né? E ela falou pra mim assim, muito difícil falando, ela falou assim, eu já falei pra Deus me levar, porque eu não vou aguentar ficar deitada. Sem poder fazer nada. Nossa, bem difícil. É difícil. E aí eu olho essa forma de vida, porque eu não consigo ficar parada. Meu marido disse que eu sou ligada no 220, que eu já levanto assim, ó, fazendo tudo que tem que ser feito. Sim. Você tá entendendo? Eu gostaria muito de poder ajudar ainda mais. Na minha cidade, nós temos um hospital, vamos dizer assim, com uma estrutura espetacular. Né? O hospital regional mais conhecido, assim, eles colocaram lá Dr. Osíris, né? Mas não adianta, lá o pessoal conhece como Hospital São Marcos. Não sei por que um vota pro São Marcos, porque, né? Porque o pessoal conhece assim. Hospital regional, você vê lá o hospital, parece como que diz assim? Um campo de guerra, batalha, assim, sabe? Sim. O pessoal tudo gemendo, um monte de gente. É uma coisa absurda. E eu não vou culpar de jeito nenhum os funcionários, os médicos, porque eles estão ali, eles tentam fazer o melhor possível. Por experiência própria, tá? Que eu sei disso. Porque teve um dia, era de madrugada, eu com uma dor insuportável, né, na boca do estômago, e fui pro hospital, e cheguei, meu marido colocou eu na cadeira de roda para mim entrar no hospital. Colocou pelo pronto-socorro. Quando ele voltou, eu tava lá no meio do povo, me torcendo de dor. E eu não queria fazer feio, porque todo mundo me conhece, né? Muita gente me conhece. Sabe quando o povo te conhece e você não quer fazer feio? E eu ali, mas a dor insuportável, sabe? Muita dor mesmo. E a maneira que eu fui tratada, eu falei assim, gente, isso não pode acontecer. Não é porque era eu. Não pode acontecer com ninguém. Sabe? A demora, falta de preparo, sabe? Então, aí eu olho aqueles hospital e aí nós elegemos um candidato a deputado, a federal na nossa cidade, pensando assim, nossa, vai trazer melhoria para nossa cidade. Aí vem, elege a irmã. Vai ser melhor ainda a cidade, vai melhorar. A gente passei por Ferraz e não mudou nada. Aí você olha o nosso hospital, não mudou nada, piorou, parece. Nossa. E aí você pega e fala assim, poxa vida, mas é do governo. Porque assim, quando a coisa tá ruim, é do governo. Mas quando inaugura e vai ter uma coisa boa no hospital, aí todo mundo tá sentadinho lá para tirar foto. Quando uma cidade, ela elege um candidato, elege um deputado estadual ou um deputado federal, ele quer o quê? Melhoria para sua cidade. Sua cidade. Né? Eu vi recentemente que Mogi das Cruzes agora recebeu milhões, mais milhões em emenda para fazer mudanças aqui na cidade. Isso é maravilhoso. Tem um deputado, tem alguém lá que representa a cidade e manda milhões, né? Aí você pega a minha cidade, aí vai lá, manda uma mixaria que não resolve nada. O hospital tá pior, sabe? Então, aí você fala, por que, Miriam? Você tá se colocando? Porque eu vejo da seguinte forma, a palavra do Senhor diz que a fé sem obras, ela é morta, como diz a Bíblia. E aí eu pego para política. Porque uma política que ela não muda a vida das pessoas, que ela não transforma a vida do cidadão, tá? Ela também é morta.
Ela é só boa para esses políticos corruptos. Porque cada vez melhor o bolso dele tá mais cheio. Mas se ele quer uma mudança mesmo de fato, sabe? Sim. Muda, porque a política ela pode sim mudar a vida da nossa cidade, ela pode mudar a vida da nossa nação, ela pode mudar tudo e fazer um país bem melhor. Porque o que a gente tem visto tanto no nosso nível municipal, estadual e nacional, tá um absurdo. A corrupção, ela corrói a vida do cidadão. Quando ela corrói, que eu falo, é porque quanto mais rouba, quanto mais o dinheiro é desviado, menos o cidadão, aquele que está aqui embaixo, ele recebe benefício que realmente ele merece, que é uma saúde digna, que é uma educação digna, sabe? Sim. Que é isso que nós precisamos. Então, Miriam, você estava falando referente aos seus planejamentos. Quais são os? Então, o meu trabalho que eu quero, vamos dizer assim, ir lutar, exercer, que já estou fazendo, mas eu faço tão pequenininho, né? Mas eu quero estender, né, um apoio geral, é em referente à saúde preventiva da mulher e sua família. Porque se a gente começa a fazer um trabalho hoje, desenvolvendo para a saúde da mulher preventivo e para o homem, para a sua família, que é a mulher que leva, viu? O homem pro médico. Não tem dúvida, exatamente. É a mulher, porque ela é o pilar. homem... Rapaz, olha olha é como é difícil, experiência própria, tá? Ah, Como é difícil pegar o homem e levar pra consulta. Você vai muito no médico? Não, muito não. Então, eu só vou quando eu tô realmente muito mal. Muito mal. Nossa, o homem só quando vai estar acabado, daí ele vai pro médico. Aí vai, não, a mulher não, a mulher ela quer se cuidar. Ela quer manter tudo bonitinho. Ontem a gente teve uma experiência até interessante lá, né? Que nós estávamos naquela roda de mulheres conversando, batendo papo na ala da GO. E aí, você sabe, mulher junto sai bastante coisa, né? A gente conversando, batendo papo. Aí uma mulher foi e falou: eu nunca fiz um Papa Nicolau. Nossa. Aí eu perguntei a idade dela, 55 anos, a idade quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. E aí eu falei pra ela assim, mas como você nunca fez, mulher? Aí todas as mulheres foram pra cima dela, conversando com ela e tal. Aí hoje no grupo, ela falou, meninas, eu adorei a tarde com vocês, eu ri muito, a gente se divertiu e eu quero dizer pra vocês que eu vou fazer todos os meus exames preventivos. Você tá entendendo? Olha, ótimo, né? Que às vezes você não precisa impor, mas uma maneira de convivência, uma palestra, um bate-papo informal, você traz para a realidade o que precisa. Sim. E eu quero trazer essa leveza. Você tá entendendo? Inclusive para as mulheres, após os 50 anos, onde tudo começou, né? Se você teve o câncer, sim, depois você venceu o câncer. E deixa eu só te falar, viu, mulheres? Olha, 50 anos, tá? Quando eu casei com meu marido, eu tinha 42 anos de idade, tá? Com Dani. Nós estamos juntos há 18 anos, tá? E meu marido tinha 28. Uau! Então, ó, porque fala assim, vamos pegar mais. Por que o homem pode casar com uma mulher mais jovem e eu não podia casar com um homem mais jovem, né? Verdade. Então, eu casei com um mais jovem. Hoje eu tenho 61 anos, ele tem 47 anos, eu e o Dani, tá? E ele que me ajuda demais, tá sempre do meu lado, me protegendo. Isso é muito legal, né? Claro que e eu adoro a proteção masculina, viu? Porque vem falar porque eu não sou feminista, tá? Eu sou feminina. Né? Eu acho que é bem aí. Aí eu adoro essa proteção também. Mas eu quero cuidar da mulher. E você, mulher de 50 anos, mulher de 60, sabe? Eu encontro tantas mulheres animadas, assim, com 68, a Jurema, meu Deus, a Jurema faz parte do nosso movimento, porque, esqueci de falar pra você. Sim. O nosso movimento do PL Mulher de Ferraz, nós resolvemos fazer um trabalho com mulheres e demos um nome depois da terceira reunião. Foi elas que escolheram. Olha que legal, né? Legal. E elas estão tão animadas que são o tema da nossa, vamos dizer assim, do nosso trabalho, né? E ficou Mulheres que se Posicionam. Entendeu? Sim. E Deus me deu uma palavra baseada em 2 Samuel, capítulo 23, ou 22, 23, Não, capítulo 20, versículo 16, que diz de uma mulher sábia, né? Que ela subiu na muralha. Tô repetindo. Lá em 2 Samuel, capítulo 20, da mulher sábia que subiu na muralha, e ela, bem rápido assim, a atitude dela de dizer assim, me ouve, ela conseguiu salvar uma cidade inteira.
E aí eu passo isso para as nossas mulheres, porque essa mulher na Bíblia, ela não teve nome, como Esther teve, como Débora teve, como a própria mãe de Jesus, Maria, teve. Ela não teve nome. Ela é tida apenas como mulher sábia. E ela mudou a história da cidade dela. Então eu passo isso nas reuniões que nós realizamos, nossos encontros, né, de mulheres, que não importa se você tem, vamos dizer assim, se é apenas uma dona de casa, se você é uma faxineira, se você é uma doutora, porque na minha reunião tem tudo, tá? Tem advogada, tem médica, tem enfermeira, tem faxineira, tem diarista, tem tudo. Tem secretária, balconista. Deus coloca todas nós ali. E naquele momento somos exatamente, não tem elevação de grau, ou se você é superior ou não, sabe? Sim. Você simplesmente, todas ali são iguais. Todas ali podem ser mulheres sábias, porque você, como uma mulher sábia, você pode mudar a atitude na sua casa, no meio aonde você vive, você pode fazer a diferença. E você pode salvar a tua casa, você pode salvar a tua cidade, você pode salvar a nossa nação, que se chama Brasil. Que maravilha, parabéns. É isso aí. Nossa, é de arrepiar mesmo. Realmente você tem uma energia, um carisma, um amor muito grande, né? Pelo ser humano, por tudo que você faz. E estamos chegando agora ao final do programa. Eu espero que os telespectadores tenham gostado. E se eles fizerem perguntas, dão like, né? Compartilhem, a gente responde as perguntas, as dúvidas das mulheres. Sim. Ou dos homens, enfim, de todos, qualquer dúvida, qualquer pergunta que tenha a respeito desse programa, né? A gente responde. E que outro recado você quer deixar pro pessoal que te conhece, as pessoas que têm um carisma muito grande por ti? Eu quero dizer que tem momentos na nossa vida que nós realmente estamos dentro do casulo. E não é fácil. Nós enfrentamos dores, enfrentamos situações em nossa casa, seja ela financeira, de dores, de doença, seja uma perca, um luto. Porque o luto, ela não vem exatamente quando a pessoa morre, mas sim quando alguém te deixa, te abandona. Quando um filho vai embora, casa e você fica sozinha. As mulheres, elas se sentem sozinhas. Mas eu quero dizer para você, você não está sozinho. Você tem um Deus que ama a sua vida. E nós estamos aqui para te estender a mão também. Porque esse movimento, mulheres que se posicionam, você pode fazer parte. E a sua vida, ela pode ser transformada também. Sabia que você pode fazer um curso? Seja qual for, seja de pintura, seja um curso de bordado, de crochê, que está em alta agora, cada peça linda de crochê, faça, mas não fique sem fazer alguma coisa. Não fique apenas parado no sofá. Faça, se movimente. Porque eu aqui, com 61 anos, gente, eu quero viver muito. Eu vejo, assim, vídeo de senhorinha dançando aos 104 anos. Eu quero estar aos 104 anos, animada do jeito que eu tô aqui. Você também pode ser assim, viu? E eu convido você para estar com a gente. Me segue aí nas redes sociais e venha fazer parte do nosso projeto. E qual o seu WhatsApp, ou o seu e-mail, ou Instagram para contato, para as pessoas entrarem em contato contigo? O meu Instagram, o meu Facebook é Miriam com M, né? Miriam Melchiori Oficial, tá? Você pode me seguir, ou só Miriam Melchiori, você já vai me achar lá, né? Eu tô de camiseta amarela, com a bandeira do Brasil atrás, você vai me achar legal, tá bom? Já manda um direct, né? Pode mandar para mim, tá? Tá ótimo. Muito obrigado por ter vindo, espero que tenha gostado, volte sempre, quem sabe com novidades no futuro, né? E tudo pode acontecer, viu, gente? Porque sabe o que vai acontecer? É que eu saí do casulo e comecei a voar como uma borboleta, e você vem comigo fazer parte dessa trajetória e voar comigo como uma borboleta linda que você é. Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhem, inscrevam-se. E estamos aqui no Estúdio W. Quem quiser vir também, é maravilhoso. Convidamos vocês para cá. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.